Oi, gente! Tudo bem? Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Do que a gente está acostumado, né? Mas é uma aula importantíssima para qualquer nail design. Então, assim, na hora que me veio na cabeça essa aula, eu falei assim, não, é essa que elas precisam. Deixa eu ver se eu consigo. Toda vez eu tento fixar aqui o nome da aula, mas eu nunca consigo. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Causas de descolamento. Causas de descolamento. Agora deixa eu ver se eu consigo fixar isso. Causas de descolamento. Publicar. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Já me falaram que era só apertar aqui em cima, mas nunca consegui. Não é mesmo. Alguém sabe aí como fixar o comentário? Se alguém souber, por favor, já me explica, me ensina. Deixa eu desativar. Não é aqui. Que legal. Só caiu o celular no chão, só isso. Pronto. Deixa eu ver se tá na mesma linha que tava antes. Gente, não consegui fixar, tá? Mas o tema é causa de descolamento. Um tema, assim, super pertinente, porque eu penei muito até eu aprender quais são essas causas de descolamento. Então, bora lá estudar? Vamos lá. O que acontece? Um alongamento, para ele ter durabilidade, ele precisa ter estrutura, ele precisa ter técnica, ele precisa ter produto de qualidade, correto? Mas o que eu costumo dizer para as minhas alunas em curso? Eu posso ter o melhor produto do mundo, só que se eu não souber o que fazer com ele, não vai me adiantar nada, porque vai cair, vai descolar. Eu posso ter a melhor técnica do mundo e querer usar um gel de R$6, que vai acontecer a mesma coisa. Vai cair, vai descolar, então vai dar milhões de problemas. Então, o que acontece? Nós, normalmente no nosso dia a dia, a gente trabalha com 3 técnicas de alongamento. Fora, só são reconhecidas gel ou tip. Aqui no Brasil, a gente trabalha muito com fibra. Então, eu vou dar algumas dicas das 3, tá? O que pode dar descolamento em cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a tip, tá? Então, eu já vou até colocar aqui, ó. Tip. Causas de descolamento. Tá? A tip, quando ela é aplicada em cima da unha natural, do mesmo jeito que você precisa preparar uma unha natural para receber um banho de gel, para receber o molde, para receber um acrílico, da mesma forma você precisa preparar essa tip. Então isso já é um ponto. Se você achar que você vai chegar lá e só colar a tip e depois lixar ela e colocar o gel em cima, sua tip vai descolar. Então, os principais erros da tip é o seguinte:
Quando a gente vai fazer a aderência da tip, aqui tem uma unha, tá? E a gente vai aderir uma tip. Primeiro ponto, o ideal, não quer dizer que se você não fizer, vai causar tanta diferença. Não, mas o ideal para uma unha que você vai trabalhar com tip é antes de você colocar a tip, na hora da preparação, é você arredondar a borda livre dela, tá? Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, meninas, se não estiver dando pra vocês verem, vocês me avisam que eu trago a câmera mais pra frente, tá? Essa borda livre aqui, que tá em excesso, que é a parte crescida da unha, na hora de você aderir a tip, pode acontecer o seguinte. Um exemplo, existem aquelas unhas que ela tem a ponta da unha, ó, mais para baixo. São aquelas unhas mais caídas. Se você for aderir uma tip numa unha que é mais caída assim, o que pode acontecer? Você pode simplesmente, na hora que você está aderindo a fibra, se você não tirar essa borda livre e lixar arredondado, na hora que você está aplicando a tip, aqui nesse espacinho pode ficar um espaço, porque na hora que você encaixa a tip, ali pode ficar um espaço de ar, tá? O resto da tip tá ótimo, tá aderida. Porém, se ele ficar com espaço de ar aqui, conforme a cliente vai embora e ela começa a mexer com água, ela bate essa unha, aqui embaixo pode dar infiltração. Nesse espaço aqui, ó. Então, pode entrar água e essa tip sair por completo, se você tiver sorte. Se você não tiver sorte, o que pode acontecer? Aqui nesse espaço que tem descolamento, pode dar uma bactéria que chama Pseudomonas, que é aquela manchinha verde que todo mundo, que eu acho que é o terror das nail design, né? Então, na tip, se você lixar ela arredondada, essa borda, antes de fazer a aderência dela em cima da lâmina da unha, esse problema você praticamente já eliminou, tá? Então, lembre-se sempre disso. Eu vou colocar aqui, ó. Borda livre, arredondada. Borda livre arredondada, tá? Outro ponto. Na hora que você vai fazer a aderência da tip, você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de cola que você coloca e a pressão que você coloca. Deixa eu ver. E a pressão que você coloca na hora que você vai aderir essa fibra, essa tip. Por quê? Porque se você colocar pouca cola, aqui vai fazer, ó, pequenas bolinhas de ar, pode ser 2, 3, que você vai perceber que nesse espacinho aqui, ó, eles vão estar mais esbranquiçados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui ela não colou. Aqui a sua tip não aderiu. E isso também é uma causa que lá na frente ele pode te dar um descolamento também. Ou infiltrar água e acontecer da Pseudomonas, tá? Então, você tem que colocar uma quantidade de cola suficiente para que essa tip faça adesão completa na unha, tá? E aí, o que acontece? Existem pessoas que colocam até a quantidade de cola suficiente, porém, na hora que ela vai fazer a aplicação da tip em cima da unha, ela coloca força para a tip aderir. Ela vem aqui, ó,
E ela não simplesmente encaixa a tip. E a tip se encaixa da ponta pro leito, tá? Nunca do leito pra ponta, senão ela vai fazer bolha de ar aqui, ó. Então é sempre da ponta pro leito que você vai colar essa tip, tá? E aí o que acontece? Na hora que a pessoa vai colar a tip aqui, ela pega essa tip e ela coloca força para aderir essa tip. A força para aderir a tip vai fazer aquela cola que tá ali na bordinha da tip, na hora que você coloca a força, ela espalha. Ela sai para fora. Entendeu? E aí esse meio aqui, ó, fica sem cola, tá? Então o que acontece? Quando você coloca força, a cola que tá aqui, ó, ela vai espalhar para as laterais. Oh. Gente, tá difícil ficar aqui. Tá um pouquinho difícil parar esse negócio, mas vai dar certo. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Então, vocês entendem? Se cair de novo, a gente pega de novo. Na hora que... Aqui tem a quantidade de cola que você aderiu à tip. Se você colocar muita força na hora que você vai colar a tip, a cola ela não vai ficar aqui no leito onde ela precisa para a tip fixar. Ela vai simplesmente sair pelas laterais. E aqui no meio vai faltar cola. E aí, você que não entende nada disso, você vai achar que tá tudo certo. Aí você vai tirar a divisão da tip, vai fazer os passos de preparação, vai colocar o produto aqui, a cliente vai embora. Passou 2, 3 dias, ela vai voltar para você, ai, minha unha quebrou. E aí, o que a gente faz? A gente acha que é a culpa da cliente, mas a culpa não é da cliente. Você não aderiu a sua tip ali. Ou, se você der sorte, na hora que você estiver tirando a divisão no acabamento, ela vai sair sozinha, tá? Então, um dos principais erros que causam descolamento na tip é isso, é a aplicação da tip, tá? Deixa eu pensar em alguma coisa, se tem mais alguma coisa. Não, em relação à tip é isso. Uma coisa também que as pessoas erram muito em relação à tip, depois que você aplica ela e tira uma divisão, os passos de preparação, que são primer, desidratadores, eles nunca podem vir em cima da tip, tá? Eles sempre são em cima da unha natural. Porque se você colocar em cima da tip, ele pode desidratar essa tip. Quando a sua cliente voltar para a manutenção, ou às vezes até antes, você pode ver pequenas rachaduras. Eu falo isso para vocês porque comigo aconteceu isso muito no começo e eu não sabia por quê. Até que alguém me explicou, tá? Então, na tip, isso daqui, tá? Aí, na fibra, gente, vocês estão gostando? Tá dando pra entender? Se estiver gostando, estiver dando pra entender, por favor, coloca uns coraçãozinho aí pra eu poder entender que vocês estão gostando do conteúdo. Se tiver pergunta, entra aí, pergunta, tá? Que eu tô aqui pra isso. Ó, vamos lá. Causas de descolamento na fibra. Na fibra. Aqui. Ah, que legal. Estão gostando, então tá bom. Se tiver pergunta, pode colocar aí, tá? Causa de descolamento na fibra. A fibra, essa daqui, ela pode ser tanto tramada quanto fibra fio a fio. Se você tá gostando mesmo, aqui tem um botãozinho que parece um triângulozinho.
Clica aí numas 5, 6 pessoas que você gosta, que você sabe que tem essas dificuldades, para elas entrarem na live também, para elas aprenderem também. Isso é uma forma de abençoar outras vidas. Faz isso. Ó, causas de descolamento na fibra. Essa causa de descolamento na fibra, ela pode tanto acontecer na fio a fio, quanto ela também pode acontecer na tramada. Porque assim, tem muita gente que pergunta assim pra mim, qual que é a diferença de uma para outra? As duas são fibras, gente. A diferença é que a fio, ela é uma fibra bruta. Então é o fio inteiro, se você pegar ele é até mais grosso, né? Tão mais grosso que às vezes ele até espeta na pele, tá? Então ele é um fio bruto. A fibra tramada é o mesmo fio, porém ele é passado por uma máquina. Nessa máquina ele passa por um processo de limpeza e esses fios são entrelaçados um no outro. Então, quando ele passa por esse processo de limpeza, ele já não espeta mais, ele já não dá mais alergia, entendeu? Então, essa é a diferença de uma para outra. As duas têm a mesma resistência? Tem. Tem muita gente que pergunta pra mim assim, qual que é a diferença de resistência de uma para outra? Eu vou fazer um videozinho falando só sobre isso, tá? Pode deixar que eu vou fazer. Então, vamos lá. A fibra. O que acontece? A fibra, quando você vai fazer a aderência da fibra, você precisa que ela esteja... Você precisa que ela esteja totalmente aderida no leito. Tem gente que adere a fibra aqui em cima, tem gente que começa do meio, tá? E tem gente que vem mais na pontinha. Quando eu vou fazer uma aderência da fibra, eu gosto de vir aqui, ó. Da meia lua para baixo. Então, é mais ou menos aonde eu gosto de aderir a fibra. Tem alguma diferença se aderir aqui, aqui ou aqui? Não. Porque a fibra, na realidade, é só um extensor. Mas eu acostumei a aderir ela para baixo da meia-lua, então é assim que eu faço, tá? Quando você vai fazer a aderência da fibra, é importante que você faça uma boa preparação, tá? Depois eu vou falar sobre preparação para vocês. Uma boa preparação. Depois dessa boa preparação, um produto para capa base. Aí tem meninas que perguntam assim, posso aderir a fibra na capa base? Pode. Porém, quando eu vou fazer a minha capa base, eu uso muito pouquinho produto. Se você for aderir a fibra na capa base, aí você tem que colocar um pouquinho mais de produto. Só que não pode ser tanto produto a ponto de escorrer para as laterais. Por exemplo, a maioria das minhas alunas vem que eu trabalho com uma bolinha muito pequenininha para fazer capa base. Ela praticamente, na hora que eu estou esfregando o gel para fazer a capa base, ainda dá para ver as ranhuras na unha. Agora, se for fazer aderência, aí precisa ter um pouco mais de gel, por quê? Porque essa fibra que tá aqui, ela tem que ficar totalmente transparente, tá? Se ela não ficar transparente, ela vai ficar com espaço, tá? E depois, esse espaço aqui que não aderiu totalmente na unha, ele pode soltar da unha, tá? Então, isso daqui tem que ficar muito claro para você quando você vai fazer um alongamento de fibra. Tanto fibra tramada, quanto fibra fio a fio. Tá? Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Por que eu gosto de usar? Normalmente as pessoas perguntam assim pra mim, você usa fibra fio a fio? Eu uso. Tem clientes que chegam na minha mesa e pedem fio a fio, eu vou fazer fio a fio. Aí existem profissionais que falam assim, fibra fio a fio, a gente não repõe fibra na manutenção. Assim, repor fibra na manutenção demora pra caramba.
tá? Demora. Então, se você for repor fibra, principalmente a fio, na manutenção, você vai quase demorar o tempo de uma aplicação. Pouca coisa a menos. Por isso que normalmente os profissionais não repõem, a não ser que tenha conserto de lateral, entendeu? Então, se vê a fibra como um extensor. Quando você consegue trabalhar tanto com a fibra a fio e a fibra tramada, você consegue repor. Você consegue repor a fibra na manutenção. Por quê? A fio ela era mais chatinha para você repor ela na manutenção. Mas a tramada, eu coloquei, falta o R aqui, né, gente? Tá bom. A tramada, ela é muito fácil de trabalhar. É que eu não tô com nenhum aqui para mostrar para vocês. Na realidade, eu não trouxe nenhum produto. Mas a tramada, ela é uma telinha. Então, você pode deixar cortada na sua mesa ou comprar uma pré-cortada. Gente, fez a preparação, passo 1, passo 2, uma camadinha de gel e você pega a tramadinha e coloca só no ponto de tensão da unha da cliente. Isso eu faço diariamente, todas as minhas unhas, todas as clientes que sentam para fazer manutenção comigo, elas sempre têm aqui, ó. Eu coloco a fibra tramada daqui até aqui, ó. Nesse ponto. Por quê? Porque tem gente que fala assim, bom, eu vou acabar entrando no assunto, né? Tem gente que fala assim, ai, a fibra tem mais resistência. Não quer dizer que a fibra tem mais resistência, porque se você pegar uma estrutura de fibra e você passar uma camadinha de gel, não vai ter resistência, porque não tem estrutura. Você tá entendendo? Então, a fibra não tem mais resistência. Porém, eu, como profissional, eu acho que ela, aqui no ponto de tensão, ela dá uma estabilidade maior nessa unha. Então, por exemplo, aquelas clientes que demoram, sei lá, 30 dias para fazer manutenção, 40 dias para fazer manutenção. É diferente a cliente que chega assim e tem fibra tramada no ponto de tensão da cliente que chega sem a fibra no ponto de tensão. Normalmente essas clientes aqui, é muito mais difícil ela vir com uma unha quebrada do que uma cliente que está sem a fibra no meio. Porém, não quer dizer que a fibra seja mais resistente. Ela dá uma estabilidade maior, é como se fosse um reforcinho. Só que se você for medir entre uma e outra, elas têm a mesma resistência. Por quê? Porque o que dá resistência para a unha é toda uma estrutura que você coloca em cima dela. Não é só um produto. Que nem, por exemplo, a resistência da unha não está só no ponto de tensão. A resistência da unha não está só na curvatura. A resistência da unha está no conjunto. Está no conjunto das paredes laterais, está no conjunto do ponto de tensão, está no conjunto da curvatura. Entendeu? Então, tudo isso constrói uma estrutura de unha, tá? Então, a fibra, para mim, ela funciona dessa forma. E para você não ter descolamento dela, então ela tem que ficar muito bem aderida aqui no leito. E aí, eu trabalhando muito tempo com a fibra, eu trabalhei muitos anos com a fibra. E o que eu percebia? Com o passar do tempo, dependendo como a cliente voltava, na hora que ela batia essa unha, eu sentia que aquelas fibras que são separadas, elas acabavam abrindo um pouquinho. Por mais que eu tivesse feito aderência, por mais que eu tivesse selado elas por baixo ou por cima, eu sempre percebia que uma ou outra, ela voltava com um pequeno descolamento aqui, por exemplo, nessa região aqui, por exemplo. Era muito mais fácil ela voltar com descolamento aqui do que se fosse uma unha de gel.
E aí, o que eu passei a testar? Foi aí que eu comecei a usar a tramada no meio do ponto de tensão junto com a fio. Porque o que eu percebi? Eu percebi que os fios soltos, na hora que a cliente bate essa unha, ou no dia a dia, uma coisa boba, às vezes eles poderiam descolar. A partir do momento que eu comecei a usar a tramada no ponto de tensão, a tramada, os fios não são os mesmos fios, porém entrelaçadinhos? Peraí. Eles são entrelaçadinhos assim, não são? E a fio ela é solta, ela é fio assim. Então, o que eu percebi? Na hora que eu colocava a tramada aqui, ó, ela vinha aqui e juntava os fios. Então, ela dava um reforço maior nesses fios da fibra. E aí, o que aconteceu? Parou. Não tinha mais cliente que voltava com descolamento de fibra aqui no meio. Isso melhorou muito, tá? Então, isso daqui é uma dica bem legal, tá? Para quem trabalha com fibra e quer repor fibra. Porque assim, ó, gente, a cliente, ela não pagou para você por uma unha de fibra. Ela pagou por uma unha de fibra, ela tá pagando por uma manutenção de fibra. Então, a gente não tem que repor fibra. Esse é o meu pensamento, tá? Pode ser que outros profissionais pensem de outra forma. Não tô falando que o que eu falo ou o que eu penso seja 100%, tá? Eu tô falando da minha experiência de trabalho de mesa, tá? Que eu trabalho na mesa faz 14 anos. Então, eu, como profissional, eu senti isso, tá? Então, isso daqui pra mim faz toda a diferença. Tem toda a solução, tá? Então, vamos lá. A gente passou pela tip, a gente passou pela fibra, agora vamos no molde. Causas de descolamento, molde. Deixa eu pegar aqui meu caderno, tem outras coisas que eu também não posso esquecer. Gente, eu vou falar pra vocês que eu amo isso daqui. Amo aula teórica. É comigo mesmo. Quem é minha aluna sabe, né? Ó, molde. O que acontece com o molde? O molde, se ele não estiver bem encaixado, já começa por ali. O molde mal encaixado, você corre o risco desse molde estar muito baixo e na hora que a sua cliente for embora, numa batidinha boba, ela quebra essa unha. Não é nem descolamento, ela vai quebrar, tá? Então, um dos problemas do molde é o encaixe, tá? Então, vamos lá, encaixe. O encaixe dele tem que estar muito bem feito, porque se ele não estiver bem encaixado, você não consegue construir uma estrutura correta. Sem construir uma estrutura correta, você pode ter descolamento, tá? Existem dois fatores que podem causar descolamentos, que são dois fatores primordiais, tá? Primeiro, erro do profissional, que a gente vai falar sobre isso, tá? E a própria cliente. Fator, como que eu vou dizer? Não é culpa dela, mas é genética da própria cliente. Então, assim, pare de ficar se descabelando quando uma cliente chegar com um descolamento na unha, tá? Porque isso não quer dizer 100% que você errou, tá? Você tem que ter coerência e ser verdadeira com você, tá? E ser justa. Porque eu acho assim, ó, tudo que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro outro. Se você percebeu que o erro foi seu, refaça. Não é vergonha você falar que você errou.
Vergonha é você não falar que errou, colocar a culpa no outro e ainda assim ficar com o dinheiro dela, porque ela pagou o que você cobrou. Então, se ela pagou o que você cobrou e você cometeu um erro, refaça. Porque a partir do momento que você comenta com o cliente, pode ter sido que a minha lixa não estava muito legal, entendeu? Então, pode ser que não tenha aderido por isso. Então, vem que eu vou refazer para você. Sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso, a sua cliente vai vir, você vai refazer, vai dar tudo certo e ela vai continuar sendo sua cliente, vai falar bem de você para muitas pessoas, porque eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, tá? Agora, se você não assumir a culpa, porque assim, a cliente não é boba, gente. A cliente não é boba. Hoje a cliente estuda, a cliente se bobear, ela senta na tua mesa, ela sabe mais do que você. Então não ache que você vai chegar lá e vai falar qualquer coisa para ela que ela vai aceitar, tá? Então seja justo, tá? Então aí o que acontece? Você errou, assuma o seu erro, tá? Agora vamos lá. Causas do profissional que pode causar descolamento. Primeira coisa, primeiro passo que tem que acontecer quando a cliente chega para você. A cliente chegou no salão, você não sabe o que ela estava fazendo na rua. Eu já tive clientes de chegar no salão e ela tá com a mão cheirando alho. Por quê? Porque ela tinha acabado de fazer almoço, saiu correndo e chegou no salão. Então, um pontinho assim, primordial. A cliente chegou, hoje a gente está em fase de coronavírus, então ela vai lavar a mão naturalmente. Mas se ela chegou, primeira coisa, pede para ela lavar a mão com água e sabão. Lavar as mãos. Por que eu falo isso para você? Porque por mais que você use os produtos de preparação, por mais que você faça uma preparação bem feita, se ela tiver com algum resíduo de creme ou até de óleo que ela estava cozinhando na casa dela, isso daí vai interferir na aderência do seu produto e pode soltar. Eu tive uma aluna que ela falava assim para mim, eu fiz tudo, a gente conversando sobre o grupo. Eu fiz tudo certo, não tinha nada errado e eu não entendo o que está acontecendo. E eu fiquei dias, e ela falou assim, a gente estava na casa dela, tava tendo uma festa, eu parei para fazer a unha dela e tal. E eu fiquei dias pensando, aí depois eu parei e falei assim, fulana, o que vocês estavam fazendo? A gente estava comendo churrasco. Falei, você estava comendo churrasco. E ela estava comendo também? Tava. Então, o que era que a unha dessa cliente dela não parou? Porque ela tinha oleosidade na unha antes da preparação. Então, lembre-se, lavar as mãos, essencial, tá? Segundo passo, sempre que a cliente sentou na sua mesa, antes de você fazer qualquer coisa com ela, você tem que usar um bactericida. O que é o bactericida? Da Cútil a gente tem o Cleansing, mas tem outras marcas que tem outros, tá? É que eu amo o Cleansing, né? O cheiro dele eu gosto muito. Porque ele mata 99% das bactérias, tá? Então, além dela lavar a mão, você ainda vai fazer uma asepsia naquela unha. Então, a gente tem que fazer asepsia. Asepsia da unha, tá? Fez a asepsia. Deixa eu pegar aqui para ver se eu não tô esquecendo nada. Tá, não tô esquecendo nada. Fez a asepsia com o cleansing. A gente vai empurrar a cutícula dessa cliente. Aí tem pessoas, vou colocar aqui, 3, cutícula. Aí tem pessoas que pegam uma espátula, daquelas mais baratinhas,
e vai lá e dá aquela empurradinha da cutícula. Ou se não, pega uma broca, sabe aquelas brocas que você usa, ó, há um tempão que você tá usando aquela broca, que ela nem tira mais nada de volta de cutícula, e usa aquilo. Aí o que que acontece? A unha natural, isso daqui já é de curso, hein, gente, mas amém, eu tô aqui pra falar o que eu preciso falar. Ó, a unha natural, tem muita gente que fala que a unha, ela só tem cutícula. Ela não tem só cutícula, tá? Aqui na volta da cutícula, ó, ela é dividida em 3 partes, tá? Nessas 3 partes, elas fazem toda a diferença. Primeiro, a gente tem aqui em cima, ó, uma partezinha que se chama eponíqueo. O que que é o eponíqueo? Sabe quando você tá tirando cutícula e você tira aquele bifezinho da unha? É porque você já saiu da cutícula e entrou no eponíqueo. O eponíqueo, ele tem irrigação sanguínea e terminação nervosa. Então, se você cortar, vai doer e vai sangrar, tá? Logo abaixo do eponíqueo, aí sim nós temos a cutícula, tá? A cutícula é um tecido morto, tá? Não tem irrigação sanguínea, então ela é igual ao cabelo. Se você cortar, você não vai sentir nada. Então, essa é a cutícula. Aí, o que que acontece? Que ninguém sabe. Junto com a cutícula ela não é meio translúcida? Junto com a cutícula, se você pegar sua unha agora e pegar uma espátula boa, você só vai ver isso com uma espátula boa, a cutícula ela cresce aqui em cima da unha, tá? E se você perceber, existe um tecidinho transparente que se estende um pouquinho além da cutícula, tá? Esse tecido que se estende além da cutícula é o tecido que, se você não remover, ele vai dar descolamento na volta da cutícula. Já aconteceu com vocês de vocês fazerem um alongamento, fez tudo certinho, passou 2, 3 dias, a cliente volta com a unha descolada? Então esse tecido chama epiterígio. Epiterígio, tá? Esse epiterígio, ele é o terror das nail design. Por quê? Porque se você não prestar muita atenção na hora de preparar essa unha, você vai fazer toda a preparação da unha, ele vai ficar como uma camadinha de pele que você não enxerga ele, tá? Você vai aderir o gel ali, vai passar os produtos de preparação, vai aderir o gel, vai colocar para secar, fazer todo o acabamento. Só que, na hora que a sua cliente mexer com água, ele é um tecido que ele tá impedindo a aderência do gel em cima da unha natural. Então, ele fica como uma capinha ali. Nas primeiras vezes que ela for mexendo com água, aquela capinha que tá ali, que não permitiu a aderência do gel na unha natural, ele vai fazer o gel levantar. E aí, levantou ali, aí a água já entra e se encarrega de soltar o resto, se você tiver sorte. Porque se você não tiver sorte, a sua cliente vai passar um esmalte escuro, vai ficar 30 dias com aquele esmalte escuro, tá? Eu não sei, ó, quem já aconteceu isso, por favor, comenta aqui comigo, tá? Vai ficar 30 dias com esse esmalte escuro e na hora que ela voltar, ela vai chegar... Peraí, só um pouquinho. Ela vai chegar pra você... Ela vai chegar pra você com a pseudomonas, que é o que eu expliquei pra vocês, aquela mancha verde que é a bactéria pseudomonas, tá? Então, sempre lembrem
de ficar de olho aqui, ó, no pterígio, tá? Isso daqui é fundamental para evitar descolamento, tá? Então, vamos lá. Então, aqui entrou em cutícula, certo? Outro ponto. Quando você vai fazer, depois que a gente empurrou a cutícula, tudo, a gente tem que fazer ranhuras nessa unha natural, não tem? Então, cuidado com a lixa que você vai fazer essas ranhuras. Por quê? Porque tem pessoas que pegam a lixa mais velhinha da face da terra e vai querer preparar essa unha. E não vai ficar. Sabe por quê? Porque você não vai tirar brilho o suficiente. A unha, ela tem de 100 a 150 camadas. Para você fazer uma preparação sem danificar a unha, você vai ter que tirar de média de 5 a 8 camadas dessa unha só. Se você tirar menos que isso, o seu alongamento não vai ter aderência. Se você tirar mais que isso, você vai danificar a unha. Aí você vai falar assim para mim: ai, mas como que eu sei se eu tirei mais ou se eu tirei menos? Usando uma lixa correta, tá? Tem muita divergência entre que lixa usar ou deixar de usar, entre profissional para profissional. Para mim, o que dá certo é a 120, tá? Da Cútil. A 100 ou a 120, tá? Para mim, é a que funciona super bem. E aí, o que eu faço? Eu sempre deixo uma lixa só para preparação e outra lixa para o acabamento. A hora que a minha lixa da preparação já não tá boa, aí eu pego ela, passo para o acabamento, porque eu vou usar ela ali, e pego outra nova e faço e coloco ela para preparação, tá? Isso assim, ó, vai abrir a sua visão em relação a descolamento da unha, tá? Então, preparação pronta. Fez preparação, aí você precisa, para colocar o molde, lixar a unha arredondada, que é a que tá lá. Lixar sempre a volta dela arredondada para você ter um encaixe de molde melhor, tá? Lixou arredondada, fez as ranhuras, aí você vai pegar. Sabe quando você faz as ranhuras, não fica aquele pozinho da unha natural? Gente, nunca use os seus produtos de preparação antes de tirar aquele pó. Pega o seu produto de asepsia, no caso eu uso Cleansing, tá? Com um algodãozinho e limpa a lâmina da sua unha para poder receber o produto de preparação. Porque se você não limpar, você vai contaminar aquele produto. E com o passar do tempo, aquele produto vai perdendo ação, tá? Ele vai ficando contaminado. Então, limpa a lâmina. Limpou a lâmina, sempre usar um desidratador, tá? Que esse desidratador, ele vai remover oleosidade, remover a umidade dessa unha, tá? Então, isso daí é extremamente importante, tá? E um primer, tá? Pode ser primer sem ácido, pode ser primer com ácido, tá? Vai depender da unha da sua cliente e do que você quer colocar em cima dela, tá? Então, fez isso, fez toda a preparação, capa base. Aí você vai perguntar assim, mas pra que serve capa base? Pelo amor de Deus, eu já coloco o gel lá direto, coloco o gel direto, já faço minha curvatura, deixo a unha linda e pronto. Gente, capa base é o que faz a ligação da unha natural com o produto que vai em cima. Você não fez aquelas ranhuras na unha? Ela não precisou tirar o brilho? Tirar o brilho e fazer ranhura é como se fosse deixá-la bem porosinha, mas bem de levinho. Ali você abriu escamas da sua unha. Então, quando você vai lá e coloca o desidratador, ele entra naquelas escamas e desidrata. Não pense que ele tem poder de entrar lá na epiderme e desidratar, não, viu? Não tem. Ele só vai ali superficial, tá? Aí, depois você coloca o primer.
Primer, você tem que tomar muito cuidado para não colocar em excesso. O excesso de primer também pode causar descolamento, tá? Então aí você foi lá, colocou a quantidade certa. Na hora que você vai fazer a capa base, o correto é você vir esfregando esse gel para que ele entre dentro dessas escamas da unha para fazer a ligação da unha e esse próximo produto que vem para construir a estrutura, tá? Não que o primer não vai fazer ligação, ele vai. Porém, na hora que o gel entra dentro dessas escamas que você esfrega, ele entra lá dentro. Então, ele se fixa melhor. Funciona assim, ó. É como se você tivesse as escamas abertas aqui, tá? E você pega o gel e você esfrega, você tá colocando ele aqui, ó. Dessa forma. Na hora que você coloca na cabine para secar, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai selar. Você compreende que isso daqui tá bem selado? Então, na hora que a cliente sofreu o impacto, olha o que vai acontecer, ó. O impacto precisa ser muito forte e mesmo assim é mais fácil você arrancar a unha natural do que esse gel sair. Eu vou te dar um exemplo, olha aqui minha unha. Arrancou um pedaço dela no gel tá aqui. Entendeu? Saiu a ponta com unha, com tudo. Então, o que acontece? Agora, quando você só passa por cima o gel, só dá aquela pinceladinha igual a gente pincela esmalte, as escamas estão assim, não estão? Você pincelou igual você pincelou esmalte. Então, tá bom, ele vai ficar assim, certo? Na hora que você coloca na cabine, ele vai fechar, ó, do mesmo jeito. Só você olha, parece que é a mesma coisa. Porém, qual é o impacto? Na hora que recebe o impacto, olha o que acontece. A mesma força, ó. Por quê? Ó? O gel descolou. Ele não tem aonde ele ter ligado dentro das escamas do gel para segurar, das escamas da unha para segurar. Então, a capa base ela é essencial por esse motivo, porque ele vai fazer essa ligação e vai evitar que haja esse descolamento, tá? Então, esse é um dos pontos que é importante, a capa base. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Outro ponto. Fez o alongamento. Tá prontinho. Você vai começar a colocar o ponto de tensão. Gente, não pode esquecer, produto nunca se encosta na cutícula. Se você encostar o produto na cutícula, vai passar 2 dias, a sua cliente vai voltar com descolamento. Por quê? Porque a nossa pele, a nossa unha, o nosso dedo tem oleosidade natural. Então, esse gel encostado na pele, a nossa pele vai soltar a oleosidade e vai descolar esse gel que tá ali embaixo. Esse é um ponto. Outro ponto. O gel encostado na pele, você corre o risco desse gel não secar suficiente na cabine, porque ele está encostado na pele. Então, se ele não secar suficiente, ele também vai soltar, tá? Então, o produto nunca se encosta na cutícula, mesmo selante, tá? Porque selante também é gel, tá? Então, encostou selante, todo o trabalho que você teve para não encostar gel no ponto de tensão, você já perdeu ali no selante, porque ele vai soltar. Outro ponto. Cabine. Cabine, gente, cabine é a coisa mais polêmica que existe. Por quê? Porque todo mundo quer achar que a cabine dura a vida inteira. E cabine não dura a vida inteira. Tá? Sinto te falar, eu também queria. Tá? Porque eu tenho 8, 10 cabines só lá nas mesas do salão. Que as meninas atendem. Pra mim, seria uma maravilha se elas durassem. Mas elas não duram. Tá? Se for aquela cabine antiga, que tem aquela luz fluorescente, aquela cabine, gente, é 6 meses. Sinto. Você vai olhar, a luz vai estar acesa, vai estar funcionando, só que o seu gel não vai curar mais 100%. E eu usei ela há muito tempo, tá?
No máximo que durava a minha era 6, 7 meses. Eu já começava a perceber que o meu gel demorava mais para curar. Então, querendo ou não, você perdia mais tempo, tá? E também acontecia de cliente voltar para o salão com mais frequência com a unha quebrada. Então, na hora que eu percebia que essas coisas estavam acontecendo, eu já sabia que era cabine. Então, eu já ia e trocava, tá? As cabines de hoje, que são LED UV, elas já duram um pouco mais. Eu já vi cabine durar quase 3 anos. Mas eu já vi também cabine LED UV, que é aquelas do Xing Ling, durar 6 meses. Então, você tem que tomar muito cuidado onde você compra a cabine, tá? Para você ter uma certeza que a sua cabine tá realmente secando. Então, quais são os pontos que me denuncia se a minha cabine tá boa ou não? Tá demorando mais para ficar no ponto da curvatura? Na hora que você vai curvar, o gel tá mole ainda? Na hora que deu o tempo do selante, a cliente tira a mão, você vai passar o óleo de hidratar a cutícula, você percebe que não secou o suficiente, que ficou sem brilho. Gente, isso daí são os pontos que mais denuncia quando a cabine não tá boa, tá? Cabine, o que mais? Estrutura da unha, tá? A unha, ela não é só o alongamento que você faz. Cadê minhas canetas? Aqui. Tá aqui, ó. Começa pra cá. Tá aqui o meu alongamento. Aqui eu construí uma borda livre, tá? O meu produto, quando você vai construir uma estrutura, existem pessoas que fazem o seguinte, elas colocam o gel aqui e com medo desse gel escorrer demais para a lateral, deixa faltando produto aqui, ó. Aqui. Deixa faltando produto bem nesse cantinho aqui, ó, na lateral. Se faltar produto na lateral do dedo, na hora, pode ser que não aconteça nada. Porém, conforme vai crescendo essa unha aqui, ó, esse gel que tá aqui no leito, ele vai chegar aqui na borda livre, não vai? Na hora que ele chegar aqui na borda livre, ele não vai ter estrutura de gel. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a descolar aqui no cantinho. Descolar aqui, ó, no ponto zero. Tá? Acho que vai cair. Então, ó, essas são umas das principais causas de descolamento, tá? E tem as causas naturais, tá? As causas naturais são aquela cliente que transpira mais, aquela cliente que tem pele mais oleosa. Então, todas essas causas naturais são as coisas que não estão nas suas mãos resolver. É próprio da cliente. Então, ela tem que estar ciente. Você vê uma cliente que tem o cabelo mais oleoso, então, provavelmente ela vai ter uma unha mais oleosa. Aquela cliente que transpira demais, então provavelmente o gel vai ser mais difícil de fixar, tá? Então, meninas, o Kleber acabou de avisar que eu acho que o tempo vai acabar. Então, essa é o que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês, foi de coração. E assim conforme eu vou tendo mais ideias, a gente vai fazendo mais lives, porque eu gosto muito de teórico, tá? Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Muito obrigada por ter participado. Eu vou postar uma foto dessa live lá no feed. Comenta lá, que depois quem comentar, hoje é quinta-feira, sábado, eu vou sortear um gelzinho daqueles de glitter da Cútil, tá? Então, sábado eu vou fazer sorteio depois do almoço, tá bom? Então, comenta lá e a gente se vê.
tá bom? Obrigada, viu? Por ter participado. Vou printar aqui a tela. Quem printar, manda e me marca, tá bom? E um beijo pra vocês no coração. Vou encerrar antes que caia, tá? Acho que não encerrou, mas vamos encerrar de novo?